Heartstopper Forever foi lindo, mas poderia ter sido muito mais. Depois de 3 temporadas maravilhosas, veio a incerteza da renovação. A história precisava de um final, mas a 4ª temporada não veio. Graças aos esforços de Alice Oseman, de Patrick Walters e até mesmo do elenco, principalmente do Kit Connor e do Joe Locke, que são os nossos Nick e Charlie, Heartstopper Forever chegou para fazer essa despedida acontecer e amarrar a história. Eu não vou dizer que eu odiei o filme porque seria mentira, mas ele ficou bem aquém das minhas expectativas, principalmente em relação às mudanças dos acontecimentos do 6º volume dos quadrinhos. Mas antes da gente entrar em detalhes, já fica aqui então o alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu Heartstopper Forever ou não leu o 6º volume, vai lá rapidinho, resolve essa pendência e depois você volta aqui que eu tô te esperando. Bom, no filme a gente vê o Nick em seu último ano do ensino médio se preparando para ir para a universidade em Leeds, o que significa que ele e o Charlie vão ter que namorar à distância. Inicialmente isso não parece ser um problema tão grande para o casal, mas a ansiedade dos dois começa a aumentar devido a alguns problemas que estão acontecendo ali no grupo de amizades deles. A gente vê o Tal e a El brigando o tempo todo porque ela vai para a Alemanha para trabalhar como artista e eventualmente eles terminam porque não acham que vão dar conta de manter esse relacionamento à distância. Isso deixa um clima muito tenso no ar de que todo casal adolescente está fadado a terminar e as pessoas ficam repetindo isso o tempo todo, a ponto do Nick e do Charlie começarem a se questionar sobre o futuro deles. Principalmente o Nick, que se vê num momento de grande fragilidade e de dependência emocional no Charlie. Ele ainda tem muita dificuldade em se abrir, em falar sobre seus sentimentos, de escrever o que ele está sentindo, pôr pra fora essa tristeza, porque ele acha que ele tem que ser o namorado perfeito, que tá sempre bem, que tem que ser o porto seguro do Charlie, porque se ele não estiver ali, o Charlie vai desabar, vai ter uma recaída e vai ser tudo culpa dele. Só que isso tudo, esse turbilhão de sentimentos que estão acontecendo ali dentro do Nick, estão acabando com ele. E o Charlie percebe isso, ele tenta conversar, ele tenta oferecer um apoio, mas o Nick interpreta tudo errado, termina com ele e daí pra frente é só pra trás, gente. Esse término ele não existe no 6º volume de Heartstopper, mas ele também não é uma coisa 100% inédita, original da série, porque ele aconteceu na novela Nick and Charlie. No livro, o término é retratado de uma forma um pouco diferente, já que nessa história não é o Nick que está passando por esse problema de comunicação de sentimentos, e sim o Charlie, que ele está se sentindo deixado para trás ao ver o Nick recomeçando a vida, né, começando essa nova fase da vida dele como um estudante universitário. Se a gente for comparar o Charlie de Heartstopper Forever com o Charlie lá da primeira temporada de Heartstopper, a gente vai perceber que o personagem hoje ele é muito mais confiante, ele é muito mais seguro de si, do seu relacionamento com o Nick. Então essa história aqui acabaria não fazendo muito sentido com a personalidade dele hoje na série. Então pra mim sim, faz muito sentido a gente ter essa inversão de papéis e jogar essa insegurança pro Nick. O que eu me pergunto é, a gente realmente precisava que eles terminassem em Heartstopper Forever? Levando em consideração os acontecimentos dos livros, tudo que se passa na novela de Nick e Charlie não é canônico. Essa novela foi escrita anos atrás, muito antes de toda essa evolução que os personagens tiveram, evolução essa inclusive muito impulsionada pela série. O Nick e Charlie de hoje, seja da série ou seja aqui do 6º volume de Heartstopper, são muito diferentes do Nick e Charlie da novela, ao ponto de que aqui eles não terminam, a história deles foi totalmente reescrita no 6º volume. E se a história deles foi reescrita a ponto de tudo que tá aqui não ser considerado canônico, tinha alguma necessidade da gente trazer acontecimentos desse livro pro filme? E olha que eu nem sou aquela pessoa que exige que as adaptações sejam 100% fiéis, que tudo tem que ser igualzinho tá no livro, mas eu acho que as mudanças elas devem ser positivas, que as mudanças elas devem vir para agregar em algo na história, agregar em algo na adaptação, e que elas devem ser sempre justificadas, e para mim isso não aconteceu aqui. O que eu tenho para mim é que ao trazer de volta o término dessa novela, eles tentaram adicionar uma camada extra de drama em Heartstopper Forever que sinceramente não era necessária. Principalmente porque não é só o fato deles terminarem em si, não é só esse acontecimento, mas sim tudo que se segue disso, todos os outros acontecimentos que foram desencadeados a partir do término deles, principalmente relacionados ao Charlie, ao distúrbio alimentar dele, que a gente vê ele tendo uma recaída na alimentação, a gente vê ele tendo uma recaída de querer voltar a se mutilar depois de 1 ano e 4 meses. Então, assim, são coisas que a gente já tinha superado na série e que não precisavam ser trazidas de volta no filme. Principalmente porque a gente tá falando de um final que está sendo desenvolvido em um formato de filme de 2 horas de duração.
e não de uma quarta temporada onde a gente teria 6, 8 episódios para desenrolar essa história. Já tem coisa demais acontecendo no filme e a gente não tem tempo suficiente para desenvolver tudo isso com a profundidade necessária para o assunto. Gente, a gente tá falando do distúrbio do Charlie. Ficou muito superficial trazer isso só para aumentar o drama do filme. E é difícil não comparar com o livro, porque a existência do volume 6 é a prova de que tinham formas melhores de lidar com isso. O material já estava prontinho aqui para ser adaptado, não tinha para que ficar inventando moda. Mas eles são Nick e Charlie, eventualmente eles se resolvem, eles voltam e tudo termina muito bem. Depois desse arco do término, o filme ele volta a seguir os quadrinhos de uma forma um pouco mais fiel e a gente tem uma sequência de cenas maravilhosas, principalmente a cena do salão, onde eles tiveram o primeiro beijo. A gente revisita esse momento e é lindo, é de longe disparado mesmo, uma das minhas cenas preferidas do filme. Nessa reta final do filme eu também gostei muito daquela cena do Tal e do Nick conversando na festa, que pra mim é muito simbólica de como evoluiu a relação, a amizade deles, que se a gente parar pra pensar, vocês lembram como o Tal odiava o Nick lá na primeira temporada? Parecia que eles nunca iam se dar bem, e agora a gente vê o Tal abrindo o coração pro Nick, falando sobre a El. Foi uma das minhas cenas preferidas dos quadrinhos e eu amei que eles adaptaram esse momento pro filme também. E o epílogo, né, que é um momento maravilhoso que chega ali justamente pra encerrar tudo com chave de ouro, que a gente tem esse vislumbre de como que é a vida dos personagens após o filme. Então a gente tem a El trabalhando como artista na Alemanha e o Tal indo visitar ela. Gente, essa cena foi maravilhosa. A gente vê o Isaac trabalhando no livro dele. A gente vê o Charlie indo visitar o Nick na universidade em Leeds, conhecendo os novos amigos dele. O Nick já muito mais sociável, muito mais independente. É maravilhoso. E pra mim o melhor desse epílogo é que ele faz muito jus ao título do filme, Heartstopper para sempre, porque eles vão estar sempre ali no universo do outro, independente da distância física. Então sim, o filme ele dá uma grande derrapada ali no meio, algo que poderia ter sido evitado, que poderia ter sido melhor construído, mas que eu acho que ainda dá pra gente passar um pano de certa forma. Eu acho que se a gente fingir que uns 30 minutos ali do meio do filme não existiram, Heartstopper para sempre é um bom encerramento para a saga. Heartstopper foi e é uma série muito necessária, que trouxe uma representatividade muito grande para as telas e que soube lidar com temas muito delicados, principalmente no que gira em torno da história do Charlie, seja do bullying, do distúrbio alimentar, de automutilação. Eu acho que foi uma série que lidou com todos esses temas de uma forma muito responsável, que abriu os olhos dos espectadores para esses assuntos, e não acho que é um filme meia boca assim no final que vai estragar toda a experiência que a série proporcionou. O filme poderia sim ter sido muito melhor executado, acho que essa história teria funcionado muito mais se a gente tivesse tido uma quarta temporada para fechar tudo isso direitinho, mas infelizmente não aconteceu. Fica esse gostinho um pouco agridoce, né, de que poderia ter sido melhor, de que poderia ter sido feito com um pouco mais de carinho ali naquela meiuca do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que feliz a gente não ficaria de qualquer jeito, porque se despedir de Heartstopper não é uma tarefa fácil. E agora você conta pra mim nos comentários o que você achou de Heartstopper para sempre. Você amou, você odiou, o que você mudaria nesse filme, o que você faria de diferente se você tivesse esse poder. Mas independente de você ter gostado ou não do filme, se você ainda não leu as graphic novels, leia, faça esse favor para você mesmo, que você vai se apaixonar ainda mais. Obrigada por ter assistido os meus devaneios sobre o final de Heartstopper. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!